Olá, boa tarde a todos. Hoje essa live especial de sábado. Nós estamos aqui com mais um programa TPM Tempinho para mim. Eu sou Marina Servini, sou terapeuta em saúde integrativa e hoje nós vamos ter um tema muito especial. Nós vamos falar de naturologia e a medicina tradicional chinesa com a Júlia. Ela está aqui com a gente, né? A Júlia Fornaziero, que sobrenome bonito, né? Vai estar aqui com a gente e vamos falar bastante sobre naturologia, sobre a medicina tradicional chinesa e como que elas podem nos auxiliar no nosso dia a dia, a promover nossa saúde. Então, quem está chegando, vendo aqui ao vivo, seja bem-vindo, boa tarde. E quem vai ver a gravação também, agradeço muito a presença de vocês e que a gente possa aqui juntos receber bastante informação e também cada vez mais poder divulgar a respeito das terapias integrativas, dos seus benefícios, né? Como que nós podemos usar essas práticas integrativas complementares ao nosso favor. Lembrando sempre que elas são complementares, né? Elas não substituem nenhum tipo de tratamento físico, psicológico ou psiquiátrico, mas elas ajudam em muito a potencializar resultados. Tá certo, pessoal? Deixando também mais um lembrete para vocês. Como vocês sabem que o TPM Tempinho para mim, a gente começou falando de TPM e aí passamos adiante falando de bem-estar e de tudo que fosse bom para as pessoas se manterem equilibradas, saudáveis, felizes. Esse é o nosso propósito, né? E como eu sempre falo, tem a nossa campanha de doação, que é a nossa campanha de doação de absorventes higiênicos e também de itens de higiene básica, para que a gente possa fazer para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, situação de rua, que muitas vezes não conseguem passar por um período menstrual com dignidade. Então a gente incentiva a todos que puderem fazer as suas sacolinhas com absorvente higiênico e também com todo um sabonete, né, uma toalhinha, enfim, o que puder doar para essas mulheres, porque às vezes é considerado como um artigo de luxo, né? Muita gente esquece disso e acaba doando outras coisas e não doa isso que é um básico que essas mulheres precisam muito também. Então a gente incentiva que vocês façam essas doações. Logo mais nós estaremos com um projeto com a ONG Tamo Juntas, onde a gente também vai fazer alguns pontos de arrecadação desse tipo de material para poder distribuir para as pessoas em necessidade, tá bom? Eu vou chamar a Júlia aqui para estar com a gente. Vamos lá. Já aguardando a Júlia aqui entrar. Olá, tudo bem, Júlia? Olá, tudo bem e você? Também, boa tarde. Boa tarde. Então, quero agradecer muito a sua presença, Júlia. Acho que vai ser muito especial a sua presença aqui. Estava bastante ansiosa para te receber, né? E a gente vai fazer aqui com quem está ao vivo e depois na gravação. Eu vou deixar disponível lá no IGTV para quem quiser dar uma olhadinha depois nessa nossa live, né? Para poder compartilhar. E fiquem com a gente, podem compartilhar com outras pessoas também, né? E eu estou muito grata com a presença da Júlia aqui com a gente. Ju, fala um pouquinho de você, quem é você, qual é o seu trabalho, sua trajetória, se apresenta pra gente. Vamos lá. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia Fornaziero. Eu sou naturóloga, formada pela Universidade Anhembi Morumbi, aqui de São Paulo. Já tenho trabalhado desde que me formei em 2016 nessa área. A naturologia é um curso da área da saúde. Muita gente acha, às vezes, que é um curso de especialidade. Não, a naturologia é uma graduação, é um bacharelado, então é importante dar essa informação para Nossa, vocês. muito importante mesmo. Eu acho que isso é essencial, na verdade, né? Porque não é todo mundo que tem essa informação. Não, eu mesma descobri um mês antes de prestar o vestibular, foi meio assim de supetão o negócio, mas Ai, deu que bom super que você certo. descobriu, né? Que bom que você descobriu, porque aí você conseguiu seguir sua carreira, né? Sua vocação. Exatamente. E aí, dentro da naturologia, a gente analisa o caso de cada paciente e avalia, dentre todas as técnicas que a gente trabalha, quais vão ser mais indicadas para o caso de cada pessoa. Cada pessoa é diferente, as causas que fazem com que ela tenha aquela doença ou aquela queixa que ela veio procurar são diferentes. Então, cabe a nós avaliar direitinho cada pessoa, ver como que como elas reagem a cada técnica para poder fazer um plano de tratamento que vai fazer ela atingir o objetivo dela, ou pelo menos chegar o mais próximo possível, o mais rápido e com os melhores resultados.
Ai, que lindo. Nossa, eu sou apaixonada, né? Eu acho que é essencial e eu acho que dá super resultado sempre, né? Então, acho que vale muito a pena, né? Quem não conhece a naturologia, buscar, né? Depois a Júlia vai deixar os contatos dela aqui com a gente no final, né? Foi porque vale super a pena. Ju, explica pra gente, assim, para quem não sabe, quem tá chegando agora e nunca ouviu falar na naturologia, o que que é naturologia? A naturologia é justamente usar dessas terapias que as pessoas chamam de alternativa, mas não é um nome que a gente gosta, porque alternativo ele encaixa como se você tivesse que escolher entre um e outro. E não, a naturologia ela está ali para integrar, para complementar. Você não tem que escolher entre um médico, um psicólogo ou um naturólogo. Você pode escolher os três e isso vai deixar o tratamento ainda melhor. Aham. Então, a naturologia ela usa várias técnicas para trabalhar esferas mentais, emocionais, físico. Então, o corpo humano funciona tudo junto. O seu corpo físico não funciona separado do seu emocional, que não funciona separado do seu mental. E a gente tenta cuidar disso tudo junto também, porque se o corpo funciona tudo junto, por que que o tratamento seria separado? E Exatamente. dentro das técnicas que a gente trabalha, cada naturólogo acaba se especializando em técnicas com que sentiu mais afinidade, mas dentro da faculdade a gente aprende acupuntura, a gente aprende várias técnicas de massoterapia, auriculoterapia, cromoterapia, florais, aromaterapia, por aí vai. E aí você pode, né, depois acabar se especializando em outras técnicas. Eu fui atrás de outras técnicas que não tinham na minha graduação para poder complementar ainda mais o meu trabalho. Ai, que legal, muito bacana, né? E são várias ferramentas, a gente chama de ferramentas, né? Várias técnicas que podem usar e com certeza, né? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando, ah, mas tal coisa não funcionou, mas tem várias outras opções para você poder testar e ver aquela que tem mais afinidade com você, né? Eu acho E que não assim, só isso, né? tantas opções. Desculpa. Imagina, pode falar. É que não só isso, às vezes uma técnica ela não funcionou sozinha. Então, você usou um floral, mas o efeito de um floral associado a uma aromaterapia e uma massagem é completamente diferente. Com Tem isso certeza, também. né? A gente vai usando e descobrindo várias mesmo, né? Para poder entender qual que é o caso e como é que pode direcionar da melhor forma possível, né? E, Júlia, como é que a naturologia ela pode ajudar na questão do desenvolvimento de equilíbrio emocional? E a gente vê muita gente que tem as questões do corpo físico, mas também tem essa questão emocional, de estresse, ansiedade, depressão, enfim, como que a naturologia pode ajudar? Bom, como a naturologia ela analisa todas as esferas que levam a uma doença, né? A gente cuida do ser humano como um todo, para obter o equilíbrio emocional que a gente chama, as pessoas precisam de abordagens diferentes. O que que isso significa? Como eu falei, nem todo mundo vai ter, apesar de ter a mesma doença ou o mesmo transtorno, vai ter a mesma causa. Então, tem gente que, para atingir esse equilíbrio, precisa simplesmente ser ouvida. Então, a gente entra com uma escuta terapêutica. Tem gente que precisa de um floral, tem gente que precisa de uma aromaterapia, tem gente que precisa de contato, sente falta de ter contato. Uma massagem entra maravilhosamente bem. É Uhum. possível adaptar várias técnicas para trabalhar a parte de equilíbrio emocional. Como cada pessoa é diferente, sua resposta técnica vai ser diferente. E aí que entra o trabalho de um naturólogo, de analisar com calma e ver a reação dessa pessoa a cada técnica, para poder elaborar um tratamento que vai fazer com que ela atinja o equilíbrio de forma mais rápida e de forma saudável. Nossa, muito legal, muito especial, né? Eu quero dar boa tarde para quem está chegando aqui, para todos que estão entrando, vindo estar aqui com a gente, e mais um pessoal bem bacana aqui também. Gisele, Leide, todos vocês, boa tarde. E se vocês tiverem perguntas ou algumas colocações, fiquem à vontade para escrever, que a gente vai tentar responder o máximo possível, né, Ju? Acho que podem ficar à Isso aí. vontade para escrever para a gente, tá bom? E como é que é a relação das doenças com a emoção, né? Das doenças físicas com o emocional? Como que a naturologia vê isso? Enfim, existe realmente uma relação? Sim, existe várias medicinas diferentes já chegaram a essa conclusão. A gente tem, por exemplo, na medicina chinesa, onde trabalham 5 elementos, sendo que cada elemento é responsável por um grupo de órgãos, de tecidos e uma emoção.
A parte de homeopatia também tem muito essa leitura de que muitas questões da emoção refletem no corpo. A parte de psicossomática fala exatamente sobre isso. Então, por exemplo, na medicina chinesa, pessoas que têm alguma questão com medo, geralmente é relacionada ao elemento água. E o elemento água, ele também cuida de rim, ele cuida de bexiga, ele cuida de ossos, ele cuida de ouvidos. Então, muitas vezes, a pessoa ela tem uma doença porque aquilo se formou na esfera emocional, na esfera mental, que é o nosso mais profundo, e o corpo, numa tentativa de se livrar daquilo mais rápido, joga para o físico. Isso geralmente respeita, por exemplo, dentro dos elementos da medicina chinesa, ou se você avaliar pela medicina ayurvédica indiana, respeita dentro ali das separações da medicina ayurvédica. Só que muitas vezes a gente desenvolve uma questão emocional, o corpo consegue transformar aquilo em sintoma e jogar para o nosso corpo físico, só que a gente pega e trata o sintoma e sufoca aquele sintoma para dentro, e ao invés de cuidar, você só agrava aquilo que realmente podia ter sido resolvido de uma forma mais fácil. Você trata o sintoma, não a causa, né? Na verdade, né? Exatamente. Eu gosto muito de um exemplo que aconteceu com uma paciente minha, logo que eu estava recém-formada, na época eu trabalhava em parceria com um médico na minha cidade, e ela tinha uma questão muito séria de infecção urinária e problema com os rins. E não havia meio, a gente tratava, fazia de tudo que a gente sabia na época, né, para cuidar daquilo, e assim, desaparecia por alguns dias, passava, voltava. Desaparecia, passava, voltava. E aí um dia, conversando com ela, quando estávamos só nós duas, ela me confidenciou uma questão da vida dela que ela passava por muito medo, uma questão de medo, assim, todos os dias. E aí me veio o clique. Eu falei, o problema dela não é o rim, a bexiga, o problema dela é o medo. E aí a gente começou a cuidar desse medo, encaminhamos ela para uma psicóloga, fomos tratando, focando não só... Lógico que a gente vai tratar o sintoma também, a pessoa está com dor, você vai tratar a dor dela, não existe isso de não tratar. Mas dando um foco também para a emoção que tinha por trás. Então, a gente foi dando uma atenção especial para o medo até que ela realmente ficou bem de verdade. Então, ai, que legal. Nossa, é eu muito, acho, não, é muito interessante, né? A gente vai entendendo as razões, né? eu acho interessante frisar que você ter essas emoções não é algo ruim. Não é ruim você sentir raiva, você sentir medo, euforia, tristeza, preocupação. O problema é quando você sente essas emoções negativas por tempo demais, por tempo além do necessário. Então, por exemplo, é claro que se alguém te roubar, você vai ficar com raiva, você vai ficar chateado, você vai ficar com medo. Só que do que adianta você ficar revivendo aquilo na sua mente? Ficar revivendo essas emoções, ficar amaldiçoando a vida do ladrão durante anos, sendo que isso não vai trazer aquele seu bem de volta. Então não compensa mais você pegar essa energia e jogar em algo produtivo que pode te trazer um retorno mais rápido. Então, assim, é normal você ficar com essa emoção no momento, que você não pode deixar essa emoção te dominar e ditar o ritmo da sua vida a partir daí. Nossa, com certeza, porque quanto mais a gente fica acumulando esse tipo de emoção, né, maior são os riscos que a gente tem de adoecer, né? Porque não vai ter por onde vazar e vai acabar saindo, o corpo manifestando, né? Então Exatamente. é muito complexo mesmo. Eu acho que quanto mais consciente a gente tem, né, da nossa inteligência, por isso eu acho que a inteligência emocional é algo que está sendo tão dito e tão necessário, né? Que a gente vê escolas aplicando, alguns hospitais entraram com algumas questões com relação a isso, de poder passar orientações também, porque é importante, né, ter esse autoconhecimento Com cada vez certeza. mais. E eu queria aproveitar e te perguntar, Júlia, sobre depressão e ansiedade, né? A gente está aqui passando pelo Setembro Amarelo, eu fiz uma live dessa terça-feira e farei uma outra, né? E assim, sobre depressão e ansiedade, como é que a medicina chinesa e a naturologia, elas veem essas doenças, né? E como é que seria um tratamento para elas? Essas doenças, apesar delas terem características em comum, né? Você tem um conjunto de sintomas que forma ansiedade, você tem um conjunto de sintomas que forma depressão. Mas nenhuma doença ou transtorno ela vai ter a mesma causa em mim, em você, no fulano, no ciclano. Então é preciso ter uma avaliação profunda de tudo que foi acontecendo com você
até que você chegou culminando nesse ponto de desenvolver uma depressão, de desenvolver uma ansiedade. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma pessoa com dor de estômago, é mais fácil de entender. Então, você tem duas pessoas com dor de estômago. Uma, ela tá com dor de estômago porque comeu algo estragado. A outra tá com dor de estômago porque, pro chefe dela, tudo que ela faz nunca tá bom o suficiente. Então, é a mesma doença, dor de estômago. Mas a causa é uma para uma e a causa é outra para outra. Não adianta você tratar da mesma forma. Você não vai chegar ao resultado ideal. A pessoa que ela tá com a dor de estômago porque ela comeu alguma coisa ruim, ela precisa expulsar aquilo do corpo. A pessoa que está com dor de estômago por questão emocional precisa cuidar desse emocional, precisa saber como lidar com essas emoções e talvez fazer uma grande mudança de vida, talvez seja isso que traga a melhora para ela. Por isso que eu falo que é muito importante a gente cuidar, se cuidar não às vezes somente com um profissional, mas com outros, para poder englobar toda O multifuncional é muito importante, né? Porque cada um vai ter um olhar para agregar num resultado, né? Então, isso eu acho que essa é muito importante, né? Sim. Poder assim. E aí, dentro da questão da ansiedade e da depressão, lógico que existem técnicas que ajudam muito. Eu tenho uma técnica que eu gosto muito, chama massagem Mukha Abhyanga, é uma massagem indiana, que ela trabalha justamente a região do cardíaco. Então, para quem está sofrendo de dores no coração, que a gente chama do emocional, ela é uma massagem que ajuda muito. Existem casos até de tirar pessoas que estavam pensando em suicídio, conseguir tirar ela desse transe para poder encaminhar para um tratamento com mais calma. Que legal. Uhum. Que sensacional isso. Tudo depende de como a pessoa chegou naquilo. Então, você tem que avaliar isso direitinho e ver. Uma pessoa, por exemplo, que não gosta de toque, você não vai trabalhar uma massagem. Uhum. Não, porque vai ser mais incômodo do que vai realmente auxiliar, né? Então, exatamente. Tem que ser um passo de cada vez, né? Eu sempre pergunto assim, a gente começou, como eu falei, né, na abertura do programa, a gente começou esse tempinho para mim falando de TPM, né? Continuamos falando, mas aí acabamos ampliando para bem-estar, para uma série de outras coisas, né? Na visão da naturologia, o que causa TPM? Bom, a TPM, a naturologia, ela respeita toda essa questão da saúde ocidental, que a gente chama, né? Então, a gente sabe que a TPM, ela tem uma causa vinda dos hormônios, da alteração do hormônio, do ciclo em que você se encontra ali no mês, né? Tem todas as questões que vão acontecendo ali no útero, nos ovários, isso desencadeia os hormônios e faz com que a gente fique um pouco mais sensível nesse período. Mas o que muita gente não leva em consideração é como foi o seu mês. Como que foi antes de você chegar na TPM? Então, você se estressou muito? Você teve algum trauma, algum choque nesse mês? Ou foi um mês tranquilo, sem preocupações? Tudo isso influencia na forma com a força da TPM vai te atingir quando ela vier. E por isso que tem muita gente que fala, nossa, geralmente minha TPM é assim, assim, assado, e dessa vez ela está de outro jeito completamente diferente. Porque você está passando por situações diferentes mês a mês. E eu acho também importante falar que quando eu mencionei, né, o corpo, ele tende a puxar sintomas emocionais, né, mentais, ele tende a puxar para o corpo, numa tentativa de se livrar. É muito mais fácil você cuidar de algo físico do que de algo emocional. Uhum. E aí, nós mulheres, a gente tem a vantagem de ter a menstruação. A menstruação nada mais né, ela funciona como uma drenagem desse caos na mente que a gente fica. Então, por exemplo, uma adolescente. Uma adolescente, ela tá ali num mundo de descobertas, os hormônios estão a mil, ela tá num colapso que ela quer ser adulta, mas ela ainda tem elemento de criança. Isso deixa o emocional bagunçado, aí tem questão de vestibular. E aí ela vem e menstrua fora de hora, que chamam. E muitas vezes não foi uma menstruação fora de hora, foi uma tentativa do corpo de drenar aquilo para trazer clareza para a mente, para ela poder parar e falar, nossa, está acontecendo isso, preciso tomar uma atitude para poder cuidar disso. Muito legal quando a gente começa a ver por essa visão, né? Começa a ver por esse prisma, assim, porque começa a fazer muito mais sentido muitos dos sintomas, né? Sim, e assim, quando você, por exemplo, no caso de uma adolescente, se não tem nenhuma outra indicação para o uso de anticoncepcional que não seja simplesmente regular o ciclo, você começa a tomar um anticoncepcional para regular o seu ciclo,
você está simplesmente perdendo uma forma de drenar esses sintomas, de drenar essa questão mental e emocional. Seu corpo vai ter que achar outro caminho que vai ser menos eficaz, que pode trazer problemas mais complicados do que simplesmente você ficar menstruada. É lógico que varia de caso para caso, né? Uma menina que tem, por exemplo, um problema de endometriose é uma situação à parte. Eu nunca fui contra o uso de remédios. Eu gosto do uso de remédios com consciência. Não vai Eu ia falar, você tirou, você estava na ponta da minha língua, eu ia falar disso, que a gente sempre fala de anticoncepcional, porque tem muita gente que é completamente contra, então eu acho assim, medicação, anticoncepcional, desde que seja usado com consciência, tá perfeito, né? Por que eu estou usando, para que eu estou usando, né? E o que eu sempre falo, se é uma indicação médica, faça. Não vai deixar porque você achou algum outro tratamento complementar e eu vou abandonar. Não, não pode, né, Ju? Acho que isso tem que ficar muito certo para as pessoas, né? Não abandone um tratamento médico para tentar outras coisas. Eu acho que complemente com outras coisas. Especial aí no caso do anticoncepcional também, né? Sim, exatamente. Quando chega algum paciente para mim que já toma medicação e às vezes um dos objetivos dele é deixar de tomar aquela medicação, eu sempre falo, olha, a gente vai trabalhar para isso, vamos trabalhar juntos para chegar nesse objetivo, mas eu não tiro medicação de ninguém. A gente vai fazendo esse trabalho em conjunto e aí depois você passa com o seu médico, veja a avaliação dele e se ele achar o ideal tirar essa medicação, ele vai fazer isso. Você não pode parar de tomar por conta própria e eu também não posso chegar para você e falar, para de tomar. Não é da minha competência fazer isso. Exatamente. Não, e esse é muito importante, né? E voltando assim, falando do caso do anticoncepcional, né, novamente, é que assim, existem, por exemplo, patologias tipo a endometriose, né? A gente teve uma live sobre endometriose e ela falou que o que salvou ela de ter que fazer uma cirurgia ao ponto de usar uma bolsa de coloscopia foi o anticoncepcional, né? Então, assim, a gente não pode demonizar as coisas. Eu acho que isso é muito importante, a gente entender com consciência para que serve o quê, né? E fazer todos os tratamentos alinhados. Eu acho que isso é muito importante, né? E assim, você saber mesmo, começar a ouvir um pouco mais o seu corpo, porque às vezes eu conheço pessoas que ao primeiro sinal de uma dorzinha de cabeça já está tomando ali um Advil, e sendo que você nem sabe a origem dessa dor. Essa dor, ela veio porque você não está tomando água? Ela veio por conta de uma tensão muscular? Ela veio porque você está lendo e não está usando o seu óculos? Você tem que saber entender os sinais que o seu corpo dá, porque muitas vezes você consegue remediar isso sem precisar de uma medicação. Seu fígado agradece, é uma coisa a menos para ele ter em casa. Com certeza, né? Não, com certeza. E aí vai de novo que a gente fala da autoconsciência, autoconhecimento, né? Como isso é importante, como faz toda a diferença na nossa vida, né? Para tudo, né? E dentro da medicina tradicional chinesa e da naturologia, que técnicas que podem ser usadas para TPM, que tenham um resultado, enfim, o que você geralmente, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas geralmente você indicaria, enfim. Então, isso vai depender muito do que a pessoa ela apresenta na TPM. No caso, uma acupuntura, ela geralmente, quando ela é bem feita e procurando dentro de toda a complexidade que é o ser humano, ela ajuda bastante, não só na questão da TPM, mas a melhorar o ciclo como um todo. Se você está com questão de muita cólica, eu gosto muito de trabalhar com argilaterapia. A argila ela é muito boa, você sabendo preparar ela da forma correta, ela já traz um alívio. Dependendo da pessoa, uma massagem num lugar ideal. Eu vou até dar uma dica aqui para vocês, meninas que estão assistindo. Existe um ponto atrás do joelho que, se você massagear, ele tende a ajudar quando você está com cólica, né? Atrás dos dois joelhos. Nossa, isso foi me passado... Anotem, por favor, a gente tem que falar mais sobre você, até te consultar, fazer um post, porque isso é fundamental, vai ajudar em muito. Isso foi me passado num curso de massagem, de massoterapia que eu fiz logo, nossa, eu não estava nem na faculdade ainda, foi um curso que eu fui fazer antes da faculdade, e eu comecei a fazer isso quando eu tinha cólica, que realmente alivia bastante. Questão de bolsa de água quente, tudo isso. Tem pessoas que ficam mais sensíveis, que precisam desabafar mais. Então, só de você chegar num profissional, poder conversar com ele, poder expor o que você está sentindo, sem medo de ser julgado, já muda a sua TPM por completo. Então, depende muito do que a pessoa apresenta. Mas técnica para trabalhar isso existem inúmeras. Nossa, que legal. E é bom saber que elas existem, que elas estão aí, que a gente pode, né, com o auxílio do naturólogo, do profissional,
entender como é que funciona, entender quais são as mais adequadas, né? Porque eu sempre falo, sabe, Júlia, não se largue, não desista de você na TPM, porque tem muita gente que sofre demais, né? Sim. Tem muita E gente que sofre muito e que prefere, que acha que é normal sofrer desse jeito, que se acostuma a ficar vários dias no mês ali naquele ciclo passando muito mal. E tem como você contornar essa situação. Então não se acostume com a sua TPM. Não ache que você é obrigada, merece passar por aquilo. Não, vai buscar soluções, né? Você não precisa ficar passando mal, você não precisa ficar se sentindo doente, enfim, tem como amenizar isso tudo, né? exatamente, eu vi casos assim de pessoas que sofriam horrores com cólica, ficava às vezes na TPM ficava com cólica, enquanto estava descendo ficava com cólica, mas aquelas cólicas que te impossibilitava de sair da cama, de ter que faltar ao trabalho. Gente, isso não é normal, não é comum você ficar sofrendo dessa forma. É lógico que um pouco de cólica você vai sentir, mas a ponto de te impossibilitar de sair da cama, de te impossibilitar de levantar e trabalhar, é uma coisa que não é normal. Então é bom sim investigar. Existem técnicas para ajudar com isso. Os ginecologistas estão aí para ajudar com isso. Eu adoro os ginecologistas naturais que tentam te fazer compreender um pouco melhor o seu ciclo, te explicar um pouco melhor sobre isso e tentam alternativas a só medicação. Isso é muito. Se você conhece algum, se prenda a ele, porque é importante demais. Não, Mas existem alternativas. Não fiquem sofrendo por algo que dá pra gente cuidar. nossa, com certeza. Eu acho que isso é muito importante, né? Deixar claro, dizer que, assim como também, né, Ju, o excesso de irritação, o excesso de ansiedade que muitas mulheres sofrem na TPM, que acaba atrapalhando as relações, acaba atrapalhando o dia a dia no trabalho, né? Tudo isso a gente tem como trabalhar e tem como tratar. Então, meninas, não se acostumem, mulherada, a achar que isso é normal, que você merece passar por isso. Porque, sabe, Ju, eu percebo que é um ciclo, assim, que elas vão passando por isso todo mês, e aí vai chegando, ela chegando no próximo período, começa a dar uma angústia, porque sabe que vai acontecer, e aí se vive aquela angústia intensamente, mais os sintomas, né? É muito complicado, muito complexo, tira demais a qualidade de vida das mulheres, né? Eu acho que isso atrapalha de uma forma muito grande, e muitas vezes elas não podem nem assumir que estão com TPM, inventem qualquer outra coisa, né? Porque ainda existe um tabu em cima disso, que precisa ser conversado, né? Com certeza. E às vezes até essa própria angústia que você falou, tipo, nossa, mês passado eu tive uma TPM que eu não conseguia falar com ninguém, que eu brigava com ninguém. Você fica vivendo aquela angústia o seu mês inteiro. É lógico que quando chegar essa TPM, o seu corpo vai refletir aquilo. Você ficou sofrendo por um mês antes daquilo. É o que eu falei da questão das emoções. Não tem por que você ficar se prendendo a emoções negativas mais tempo do que o necessário. Isso vai afetar seu corpo. Com certeza, né? Então é tudo uma questão de realmente chegar num equilíbrio, né? Vamos ver as perguntas que chegaram aqui. O Vini colocou uma pergunta aqui, ó. A nossa sociedade preza pela doença e remedia ao invés de prevenir. Como ampliar a divulgação e utilização das medicinas chinesas e indianas, enfim, em uma sociedade que preza pela doença como a nossa? Como que a gente faz para introduzir melhor as práticas, né? Enfim, diante da nossa sociedade que é tão acostumada a remediar coisas, né? Eu sempre falo que assim, a primeira forma de divulgação é você. Então, eu fui a primeira ali da minha família a entrar mais na área da saúde mesmo, e fui já para uma área que não é tão usual. E tinha muitas coisas que eu via assim na minha família, que era sempre o uso de medicação, 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 muitas vezes sem consulta médica, né? A automedicação, que é mais perigosa ainda. E eu já fui começando a mudar isso dentro da minha casa. Então eu chegava para minha mãe, falava: "Ó, mãe, você tá com uma dor de cabeça? Não toma remédio não. Vamos ver o que que tá acontecendo? O que que aconteceu com você para você ficar com a dor de cabeça?" E a gente conversava. Aí minha mãe, sentindo os resultados disso, já comentava com as amigas dela. As amigas dela comentavam com outros amigos, com a família delas. E por aí vai. Então, a primeira forma é você parar para analisar um pouco mais o seu corpo, para você se dar mais atenção, procurar profissionais que trabalhem dessa forma, divulgar isso para a sua família, para os seus amigos. Atualmente existem muitos Instagrams, existem muitos canais no YouTube que falam sobre isso também. Então, às vezes, você pode simplesmente indicar um vídeo para um amigo seu. Conheço muitos lugares que fazem voluntariados, então eu mesma participei
de um voluntariado enquanto estava na faculdade, fiquei quase um ano fazendo esse voluntariado, em que a gente atendia os idosos gratuitamente, né? A gente mantinha o voluntariado com doações, usando essas técnicas. E aí, com esses voluntariados, eles ficavam sabendo, procuravam se cuidar, e se queriam algo mais aprofundado ou alguma coisa com mais tempo, porque ali no voluntariado era algo mais rápido, não tinha como dar uma sessão de 1h30 para cada um. Mas às vezes a pessoa precisa de algo mais profundo, aí ela tendia a procurar depois. Então, você tem várias formas dessa parte de divulgação, mas eu sempre falo que a primeira é por você, é com o seu testemunho que a pessoa vai ver, nossa, essa pessoa melhorou, essa pessoa realmente está diferente. Acho que vale a pena procurar. Você vai ser o exemplo disso e vai motivar os outros a querer buscar um pouco mais dessa forma milagrosa que te fez mudar tanto. Você se torna a sua principal referência, né? Eu acho que as pessoas vão se conectando cada vez mais, né? Pessoal que tiver pergunta pode escrever aqui pra gente, tá bom? E eu queria, Ju, assim, pra gente pensando na finalização, que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão aqui nos acompanhando? Antes de tudo, eu acho que é importante vocês saberem que a área da saúde em geral, independente de qual seja a profissão, tem que cuidar de doente, não de doença. Então, você nunca pode cuidar de uma pessoa só pelo sintoma que ela está apresentando. Você tem que tratar a pessoa. E aí, cabe a você também se respeitar e impor isso. Cabe a você chegar para o profissional e exigir que ele te trate dessa forma. Sim, não é errado você querer saber o que está acontecendo com o seu corpo, você querer entender o que está acontecendo com o seu corpo. Se você tem alguma coisa que você quer falar, que você sente que aquilo faz parte da doença que você está carregando, fale, traga isso à tona. Eu já cansei de passar com um profissional que olhava só para aquele sintoma que eu estava apresentando e quando eu ia falar alguma coisa a mais, a pessoa simplesmente me ignorava. Nesses profissionais, você não tem que se prender a isso. Não é porque esse profissional não te tratou da forma adequada que você tem que desistir de você mesmo. Você tem que sim lutar por aquilo que você acredita, se fazer ouvir, se fazer presente, porque você merece o melhor cuidado. Você merece esse cuidado com o seu corpo, com a sua mente. E se fomos ensinados que é errado contrariar pessoas que não nos veem dessa forma, então vamos começar a mudar isso por nós, de você ir e exigir, não, mas isso aí que você falou, o que exatamente é? O que está acontecendo? O profissional de verdade que está realmente comprometido em te ajudar, ele nunca vai achar ruim você querer tirar suas dúvidas. Ele nunca vai achar ruim você querer trazer mais informação que vai ajudar a diagnosticar o que você tem. Então, realmente, lute por isso. É assim que a gente consegue, aos poucos, uma sociedade com maior cuidado pelas pessoas e não pela doença. Ai, com certeza, faz toda a diferença. Eu lembrei de um caso que uma das pessoas que estavam assistindo, uma das mulheres falou que ela foi perguntar para o ginecologista a questão da TPM, o que ela podia fazer. Aí ele falou assim, nada, e se prepara porque na menopausa só piora. Foi essa a resposta. Então ela saiu desolada de lá, né? E depois demorou muito tempo para realmente buscar outras soluções, porque ela tinha comprado essa ideia do ginecologista. Então, olha só o quanto que a gente tem que ter de consciência do nosso merecimento de bem-estar. Eu acho que isso é fundamental, essencial. A gente poder ficar bem e realmente poder ter o nosso dia a dia de uma forma muito mais tranquila e leve, né? Sim. Eu não sei como a gente está de tempo, mas se você me permitir, eu tenho um exemplo de algo assim que aconteceu Pode falar, comigo. temos um tempinho sim, pode falar. Eu fui num ginecologista fazer exame de rotina, e aí eu, assim, não tenho problema nenhum com o sangue dos outros, mas eu não posso ver o meu que me faz mal, minha pressão cai. E aí, durante o exame, não, porque você tem que ver como é o seu colo do útero, porque eu tô aqui fazendo o exame. Eu falei, não, eu não quero ver, porque eu sei que eu vou passar mal, eu não quero ver. O exame que ele estava fazendo podia sair um pouco de sangue, eu falei, não, não quero, eu sei como é já. Ele, não, você tem que ver. E virou a câmera para mim de uma forma assim, contrariando todos os seus zero pedidos respeito, de né? que não, né? Tudo que você não queria, né? Enfim, fiquei ali tentando desviar um pouco o olhar para não encarar aquilo de frente. Quando terminou, ele foi falar comigo. Ele, então, você está com um probleminha aqui, a gente vai ter que fazer um tratamento assim, 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 vai demorar não sei quantos meses para tratar, mas aí pode ficar tranquila que a gente vai dar conta. Eu,
Tá bom, que problema que é esse? Ah, não se preocupa, é coisa simples de resolver, só que você vai ter que fazer um tratamento mesmo. Tudo bem, já entendi isso. Que problema que eu tenho? O que que é? Ele, eu não vou saber te explicar sem falar jargão médico. Eu falei, pois pode usar jargão médico, eu sou da área, eu vou entender o que você está falando. Aí ele olhou assim, fechou a cara para mim, porque eu desafiei ele. Ele pegou um livro de anatomia enorme que tinha na estante, colocou o livro na minha frente e falou, mas para você entender, você vai ter que ler tudo isso primeiro. Aí eu falei, não, eu já li isso na faculdade, pode deixar, agradeço pela sua preocupação. Peguei isso aí, fui embora. Porque me estressou, óbvio. Nossa, também, gente, o que é isso, né? Nossa, Júlia, que absurdo esse tipo de postura, né? E aí eu fui procurar outro ginecologista depois, não comentei nada com esse segundo ginecologista que eu fui, não falei que eu já tinha ido fazer exame, nem nada disso. Fui ver como ele conduzia a sessão. Foi uma tranquilidade, numa gentileza, e aí depois, né, ele foi conversar comigo. Ele falou, não, você está com uma questão aqui no útero, tal, que vai precisar trabalhar. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ele, deixa eu ver se eu consigo simplificar para você. Você tem um tecido mais sensível para dentro do útero e um tecido mais resistente para fora. Esse tecido mais sensível está crescendo para fora, então a gente vai ter que cauterizar para poder voltar a crescer o tecido saudável ali. Mas não tem nada que se preocupar, é um procedimento super simples. E eu só fiquei pensando comigo, eu falei, nossa, isso era o que o cara não conseguia explicar sem jargão médico? Nossa, é uma coisa tão simples, né? Assim, tipo, não simples a questão, mas assim, da explicação, como esse outro profissional trouxe de uma forma tão tranquila para você, né? É muito importante mesmo a gente questionar, a gente buscar apoio, buscar auxílio, né? Se não está satisfeito com o primeiro diagnóstico, vai lá e procura fazer outro, se for possível, para que você realmente se sinta, eu acho que, encorajada a fazer qualquer tipo de tratamento e à vontade também, né? Você se sinta bem com aquilo que um profissional que está te atendendo, porque isso é muito importante. Porque quantas dúvidas, quantas coisas que você tem que expressar ali, se você não formou um vínculo, como isso é complicado, né? Buscar cada vez mais atendimentos que sejam humanizados, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu já recebi muitos pacientes que, durante a sessão, ficavam se sentindo mal de me fazer pergunta, falando, olha, eu vou te incomodar de novo, mas é que eu queria entender. Falei, gente, a pergunta de vocês nunca vai me ofender, nunca, nunca, imagina. O meu trabalho aqui não é só cuidar de você, é também sanar todas as suas dúvidas para que você fique confortável. Você estando confortável, a chance do tratamento ser mais eficaz e aí ter um sucesso aumenta muito. Por que eu me oporia a tirar dúvidas, entendeu? Nossa, é muito importante, acho que deixar isso claro e ter essa disponibilidade, né? Ju, fala pra gente como te encontrar, quais são os seus meios de comunicação, o pessoal que quiser agendar com a Júlia também. Como que é que a gente te encontra, Ju? Bom, eu atualmente estou atendendo em São Paulo. Eu tenho um consultório aqui no bairro da Santa Cecília e eu atendo também na Academia Leven, né, no Spa Leven do Paraíso, na Rua Tutóia. Para quem precisar também, que não for daqui da cidade e não consegue ficar vindo para cá, faço atendimentos online. Esses são mais focados para justamente compreender tudo que tem por trás do sintoma, da doença que a pessoa está apresentando e algumas práticas que ela mesma pode fazer em casa. Vocês podem me encontrar através do meu Instagram, que é @julia_naturóloga, e também pelo WhatsApp. O meu WhatsApp, o código é 19, porque eu sou de Indaiatuba, estou morando aqui em São Paulo não tem muito tempo. Então é 19 98390 1010. É bem facinho de decorar. Bem facinho mesmo, já vai, né? Júlia, eu quero agradecer demais a sua presença, foi incrível, você é uma profissional maravilhosa, né? Pessoal, compartilhe essa live, né? Eu vou deixar ali salva no IGTV. Muito obrigada pela sua participação, foi essencial, fundamental, estou muito grata, né? E que a gente possa repetir, que a gente possa marcar outras, falando aí, se aprofundando cada vez mais nesses assuntos, tá bom? Gratidão, eu que agradeço pelo convite, está sendo muito especial para mim fazer parte disso e que venham outras, porque eu falo que assunto da área da saúde nunca falta, coisa para a gente se cuidar sempre tem. Sempre temos, né? Então, Ju, muito obrigada. Agradeço a todos que estão nos acompanhando também, todos que estão assistindo a gravação. Uma ótima semana para todos e a gente vai se vendo por aqui, sempre nas postagens, sempre com outras lives. Avisando que nessa terça, às 20h30, a gente vai ter uma
live muito especial com a Marcele Andrade, e ela é psicóloga, e a gente vai falar sobre ansiedade e depressão, né? Dentro da visão da psicologia, tratamento, causa, sintomas, enfim. Então, quem quiser também pode nos assistir, tá bom? Então, ó, super beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.